seja muito bem-vindo a Videoaulas Decorações e hoje nós estamos com um projeto muito bacana. Vamos lá para esse projeto que está top demais! Bom, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto para você poder estar aí fazendo o tão sonhado arco portal, para de repente você fazer aí uma entrada para a noiva ou também um cenário cenográfico para você poder bater aquela foto romântica. E lógico também, né, estamos aí nos aproximando do Dia dos Namorados e como a gente não podia deixar de fazer alguma coisa aí relacionada a essa data. Porém, hoje eu vou ser bem ousada e trazer uma cor bem diferente aí para o Dia dos Namorados, que seria um azul assim bem suave, mas achei top, uma coisa bem diferente para fazer aí um diferencial para o seu evento. Bom, aqui, como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer uma alternativa e como vocês sabem, eu trabalho com decoração, então tem muitas noivinhas que me procuram atrás de flores para colocar em painel, flores para colocar em arco e o famoso portal de flores. Mas também o portal de flores, o que acontece? Ele acaba saindo num custo bem alto, porque até você preencher toda essa estrutura de flores, ele vai sair num custo bem mais alto. Mas aí a gente vem usando estratégias para você poder estar aí realizando o seu famoso sonho, né? O tão sonhado, que é fazer aí um cenário para você bater fotos, ou você pode fazer também aquele cenário para cerimônia, para fotos aqui, ou você pode também estar aí fazendo a sua entrada da noiva, tá bom? Então dá para você usar aí as três partes e você necessariamente não precisa ser usado para a entrada da noiva, ou você pode também fazer aí um cantinho para aquele famoso pedido de noivado. Então dá para você entrar aí com vários temas também em cima daquilo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu tenho aqui o meu famoso portal, aquela estrutura que são de duas partes, tá, gente? Então por que ele tem esse nome de portal? Exatamente por ele ser duplo, tá? Então ele fica parecendo com uma entrada mesmo de porta. Ele vem em 8 peças, muito prático para você desmontar e estar transportando. Então ele vem aqui com os parafusos, tá vendo? Inclusive o meu já tá até um pouquinho torto, né? Porque a gente usa muito. E a gente também faz a locação das peças para poder a pessoa fazer do jeito que ela quer. Então aqui, gente, é um material muito prático para você poder estar levando e vindo, indo. Então dá para você, até mesmo, de repente, você não tem espaço no veículo, dá para você colocar aí tranquilamente num porta-mala de um veículo, tranquilo, e você transportar para onde você quiser. Tem muita gente que me procura, que às vezes quer fazer aí um cenário na praia, por exemplo, né? Só oriento sempre que, por ser um material leve, então a gente aconselha sempre a colocar pesos de areia ou cimentinho, né? Aquele pedacinho de cimento, aquela parte de cimento base, para ser mais específica, para que ele não venha tombar, principalmente se você colocar tecido, né? Eu sempre oriento muito vocês, todo painel de tecido, você usou tecido, em qualquer um que você usar, tá bom, gente? Independente de ser aqui um portal ou ser um painel de cortina, sempre coloque um peso se você for fazer numa área de ar livre, tá? Até mesmo aqueles pergolados que a gente ensina, o gazebo também, tá bom? Se vai fazer alguma coisa ao ar livre, eu aconselho que você coloque pesos na parte de baixo para que ele venha sustentar, tá bom? Então agora, gente, vamos decorar esse portal de uma forma bem simples e prática também. Bom, aqui temos, como eu falei para vocês no início, eu falei para vocês que eu ia ser ousada, né? Que dessa vez eu vou usar não só o vermelho, né? Que é aquele tradicional que a gente sempre usa aqui pro Dia dos Namorados. Dessa vez eu trouxe uma coisa diferente. Já viram outras decorações, né? Acredito eu que você já acompanhou aí no canal. Então você pode ver que eu fiz outras decorações usando esse tom de tecido. Aqui eu tenho 10 metros de voal por 3 de largura. Tá bom, gente? Então aqui, olha, como vocês podem observar, eu já usei ele como painel de cortina. Então, eu tenho 3 metros, que eu usei 10 centímetros para fazer a bainha. Então,
eu tenho um tecido que eu estou usando para outras ocasiões também. Por isso que eu sempre falo para você não danificar o seu tecido. Não use grampos, não use cola, não danifique o seu tecido, tá bom? E essa montagem aqui, gente, é tão prática que você não vai precisar usar nada disso, tá bom? Então aqui, ó, temos aqui o nosso tecido, 10 por 3, gente. Pessoal, às vezes me pergunta muito. Pessoal também pergunta bastante, gente, nos rios a gente não consegue responder, tá bom? Mas dá para você deixar a sua mensagem lá e a gente vai tentando aqui na videoaula respondendo todas as mensagens, tá? Aqui agora, ó, nós vamos trabalhar com o comprimento dela, tá bem? Então vamos lá para a montagem. Então, você tendo a estrutura, você pode aqui passar o seu tecido e vocês viram que ele ficou meio que esticado, né? Então, ele não vai ficar assim, tá bom? A intenção aqui é ainda dar mais uma trabalhadinha nesse tecido. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro o arranjo, tá? Então, a gente vai usar 2 arranjos aqui. Você pode estar também aí colocando arranjo natural, ou você pode também estar colocando folhagens, tá? Então, agora você vai entrar com o seu acabamento. Pode também estar finalizando com um lado também só de cerejeira, tá bom? Então, você tem aí uma opção. Pode trabalhar com folhagens ou pode trabalhar com flores, como eu vou trabalhar aqui, tá bem? Aqui eu vou colocar um arranjo maior e na parte de baixo um arranjo menor. De repente, você não tem tudo isso, você pode estar colocando um arranjo um pouquinho menor, tá? Aqui na parte de cima. E, de repente, aqui na parte de baixo, você pode estar trabalhando com a famosa samambaia, tá bom? Então, a intenção aqui é você estar aí aproveitando aí o cenário e você vai inventando, vai criando e vai fazendo ali a sua decoração, tá bom? A gente dá a sugestão para você e você cria aí da melhor forma que você tem, tá bom? Ah, e o pessoal vai falar assim, dá para fazer com cano de PVC? Então, gente, aí o cano de PVC, o que acontece? Você vai precisar usar um reforço por dentro, tá bom? E você fortalecer bem os pés. Se você colocar uma estrutura de cano de PVC, o que vai acontecer aqui? Ele vai abrir mais, tá bom? E ele é um pouquinho mais molinho. E aí não dá para você fazer esse desenho aqui, tá bom, gente? Então, a gente dá aquelas improvisadas, mas se você tiver condições de estar adquirindo esse tipo de produto, além de você trabalhar, você vai fazer um excelente trabalho através dessas estruturas, né? E você também pode estar aí adquirindo para o seu próprio uso, tá bom? Então, gente, todo o material, como a gente sempre fala aqui na nossa videoaula, a gente já deixa o link aí para você poder estar encontrando tanto tecido, flores, como essas estruturas aqui também, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, gente, agora a gente vai colocar o nosso arranjo. Esse arranjo aqui, ele tem aproximadamente quase 2 metros de tamanho, tá bom? Então, como foi que eu fiz? Esse aqui eu não fiz com baguete, né? Você já tá acostumado que eu faço sempre alguns aqui arranjos com baguete. Esse simplesmente, o que eu fiz? Eu usei as próprias hastes, tanto de cerejeira como as das hortênsias, da orquídea. Então, eu fui usando as hastes e fui colocando abraçadeiras até que ela viesse dar esse tamanho, tá bom? Então, eu usei as hastes, coloquei a abraçadeira e aí ele foi ficando desse jeitinho aqui, gente. Aí a gente vai acrescentando algumas flores a mais para poder dar um preenchimento. E, logicamente, como eu estou usando um tecido azul, eu vou acrescentar algumas flores em azul também, tá bom? Então, aqui eu vou simplesmente prender com a abraçadeira. Você também pode estar usando aí um araminho para estar colocando aqueles arames maleáveis que você pode estar aí
entortando com a mão, tá bom? Pra poder amarrar. Agora, gente, como esse arranjo ele é um pouco pesado, eu vou precisar de ajuda do meu esposo para poder estar amarrando, tá bom? Mas não tem dificuldade nenhuma. Eu vou pelo menos mostrar aqui para vocês, ó. A abraçadeira. Aí eu passo ela no meio aqui do meu arranjo, entre as flores. E vou lá na minha estrutura. Olha só, gente, aqui meu esposo me ajudou a segurar, porque o arranjo, por ele ser quase 2 metros, ele é um pouquinho pesado. Eu coloquei as abraçadeiras, tá vendo? E o legal dessa estrutura, como ela tem essas bases, então ela já, automaticamente, ela já segura o peso do arranjo, tá? Então, eu vou dar mais uma reforçada, com mais algumas abraçadeiras. E por ele também ser, as hastes das flores, ela é um arame. Então, aqui eu vou dar uma trabalhada nela, eu vou puxar ela para baixo. E ela vai pegar aqui a volta do meu arco. Olha só, gente, que bacana que ficou. Ficou top, né, gente? Vamos lá. E aqui, vocês viram que ficou um tecido assim meio reto. E a nossa intenção aqui não é deixar esse fio reto aqui, né? Agora a gente vai fazer o quê? A mesma coisa quando o pessoal faz ali uma bela trança, que faz aquele puxadinho, a gente vai fazer no tecido também, tá bom? Então a gente vai trabalhar com esse tecido. Por isso que eu sempre falo para vocês usar tecido suficiente para trabalhar com ele e ele dá um acabamento legal. E aí vocês vão me perguntar também, já vou aproveitando aqui, dá para fazer com outro tecido, gente? Pode também trabalhar com a organza e o tule também. Porém, são tecidos um pouquinho mais finos e você vai ter que acrescentar um pouquinho a mais, tá bom? No caso, tipo assim, eu tenho 10 metros de tule, então eu aconselho você a 20 metros, tá bom? Para que ele venha a aparecer, senão ele vai ficar totalmente transparente e não vai ficar destacável, ok? Então vamos lá! E olha só como que tá ficando o nosso portal. Vocês viram que bacana, gente? Não precisa ser necessariamente um portal todo de flores. Você pode trabalhar com o tecido e deixar ele mais preenchido simplesmente com o tecido, tá bom? E tá super em alta, pode ficar tranquilo, você pode fazer em outras cores também, mas eu escolhi essa cor porque é uma cor bem diferenciada. Agora, o que a gente vai fazer? O nosso tecido é azul e a gente vai acrescentar agora algumas florzinhas em azul também. Então, olha só. O pessoal também me pergunta como que eu armazeno as minhas flores. Então, olha só, gente. Eu gosto de trabalhar com as minhas flores assim, ó. Bem fácil de guardar e não fica sufocado, tá, gente? Também você não vai socar aquele monte de flores, né? E olha só. Aqui você tem flores para trabalhar por muito tempo. E olha só como ficou o nosso portal com tecido e algumas flores. Algo simples, rápido de montar e também de um custo mais baixo. É isso mesmo, gente, para você que está querendo aí fazer alguma coisa diferente. E lógico também você pode estar mudando aí esses arranjos por outros arranjos. Tanto você pode estar usando aí um verdinho, né, uma folhagem, como você pode estar usando também menos flores ou a cerejeira também, que vai ficar muito bacana. Tá bom? Então fica para vocês aí mais uma dica. Tá um cantinho top para aquele romantismo. Então, é isso aí, gente. E para você que quer trabalhar com esse material aqui também, vai ficar fixado aí na tela. Então, você pode estar encontrando tanto esse arco portal, como as flores e o tecido também. Tá bom? Para você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações que vamos estar aí lançando aí no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula!